série Vivendo como Ovelhas no Meio de Lobos. Vivendo como ovelhas no meio de lobos. Hoje, terceira mensagem, aprendendo com o apóstolo Paulo. Ainda de pé, por gentileza, nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Essa série está baseada em Lucas, capítulo 10, quando Jesus, lá no iniciozinho, diz, né, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. A grande questão do evangelho é: eu vencerei. Diga comigo. Diga comigo com autoridade assim, em nome de Jesus. Mas vitória para o crente só é vitória quando a família vence junto. Quando os filhos vencem junto. Quando a esposa e o marido vencem junto. Quando a igreja vence junto. Quando nós vencemos sem nos tornarmos pilantras. Quando nós vencemos sem nos tornarmos vagabundos, picaretas. Quando nós vencemos sem sermos contaminados pelo mal. Em outras palavras, vitória para a gente, queridos, tem um valor diferente, tem um significado diferente. Ah, venceu na vida, olha lá. Está com aquela casa, aquele emprego, mas dependendo do preço, para nós, não é vitória. Diga comigo. Diga assim, para mim só é vitória se pastora Sandra estiver lá. Tem alguém aí com você que só é vitória se ela estiver com você? Fala assim, para mim só é vitória se você estiver lá. Fala, me ajuda. Se não tiver, não é vitória. A vitória em que eu vou e ela fica não é vitória. A vitória que eu vou e o evangelho fica para trás não é vitória. A vitória em que a minha alma tem que ser destruída e corrompida, não é vitória. Vitória é para a gente, queridos. Eis que vos envio, Lucas 10, eis que vos envio como ovelhas, Jesus falando, eis que vos envio como? Para o meio de lobos. Foi um dos pontos da série que eu falei aqui sobre os 20 passos com Jesus, né? A vitória só é vitória quando eu venço como ovelha. Fala comigo, quando eu venço como? Vencer virando lobo não é vitória, é desgraça. Pode acreditar que é desgraça e o preço é muito alto. Nós venceremos. Diga comigo com autoridade, vai, diga. Em nome de Jesus nós venceremos. Mas venceremos como ovelhas. Venceremos com a família, vai. Com nossos casamentos, com nossas igrejas. Não venceremos como lobos. Vitória como lobo não é vitória. É uma desgraça, é uma terrível derrota. Nós queremos a vitória que vem de Cristo, e nessa será como ovelhas. Diga amém, queridos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, nós vamos aprender um pouquinho da vitória do apóstolo Paulo. Um pouquinho, né? Tinha muitas mais coisas para falar. Eu vou pegar o momento da conversão de Saulo em Paulo, em que o perseguidor Saulo, o fariseu Saulo, se transforma no homem de Deus Paulo e posteriormente no apóstolo Paulo. Atos capítulo 9, versículo 1, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum dos que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, me ajude, queridos. Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando pela mão levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. O Senhor derrama o teu poder, a tua graça, ensina-nos a vencermos. Vencermos como ovelhas, Senhor, porque senão não é vitória, não queremos. Capacita, fortalece, obrigado pelo privilégio da tua palavra. Em nome de Jesus, todo o povo de Deus diga assim, em nome de Jesus, eu vencerei com a minha família do lado, com Jesus do lado, sem me corromper, como ovelha. Diga amém, amados. Obrigado, podemos sentar. O grande apóstolo Paulo ainda era Saulo de Tarso,
Um homem criado aos pés de Gamaliel, de uma cultura impressionante, de uma formação educacional impressionante, mas também muito rigoroso no que fazia. Essa era uma das características de Paulo, desde a época que ele ainda era Saulo. Tudo que fazia, fazia com muito empenho. E nesse momento ele ainda estava perseguindo os cristãos, né? Ele tinha poder e autoridade, tinha carta para isso, tinha autorização para isso. Ele ia perseguindo os cristãos que ainda não eram chamados de cristãos. O povo de Deus era chamado como os do caminho, e ele ia prendendo e muitas vezes sendo inclusive testemunhas de assassinatos, como no caso de Estevão. Quando ele estava indo para Damasco para prender mais cristãos, quando ele estava indo para lá, uma luz brilhou, era o próprio Cristo, e ele ficou cego e ouviu uma voz que lhe chamava dizendo: Saulo, Saulo. Saulo era o seu nome original, depois então se transforma em Paulo, né? E o apóstolo Paulo, e a voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque quem persegue a igreja, persegue o próprio Cristo. Esse não é o meu tema hoje, mas cuidado ao perseguir a igreja. Cuidado ao ir contra a igreja. Porque ir contra a igreja, esteja ela errada ou não, é ir contra o Senhor dela. E nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja, muito menos nós. E aleluia por isso, diga aleluia aí. Saulo então vai ao chão. Sua arrogância começa imediatamente a ser destruída. Deus tinha que destruir a arrogância de Paulo, a sua soberba, a sua vaidade, jogá-lo ao chão, fazê-lo cego, necessitado da ajuda alheia, e então um processo começa. E o Saulo de Tarso se transforma no grande pregador, né? O apóstolo para os gentios, ou seja, o apóstolo para aqueles que não eram judeus, o que nos inclui, talvez o maior, talvez não, o maior doutrinador da igreja, e eu não vou ficar aqui falando as referências dele. Nesse momento da conversão de Saulo para Paulo, em que ele se converte a Jesus, eu tenho 8 elementos aqui para trabalhar com você, de como é possível vencer na vida, sem se corromper. De como é possível, sem se destruir. Já vi muita gente, entre aspas, vencer, irmãos, só para descobrir que a sua vitória foi a pior das derrotas. Eu cito o caso que é verdadeiro. Por favor, ninguém se ofenda aqui com o fato de eu falar patente, tá? Nenhum desprestígio a nenhuma patente. Mas o camarada era soldado. O camarada era soldado. Estava casado, estava feliz. 20 anos de casamento, sei lá, mais. Aí, pela misericórdia de Deus, o camarada foi promovido a cabo. Ele foi promovido a cabo. Com todo respeito, eu não estou diminuindo nada. Mas ainda não é assim também a maior das patentes, né? É uma patente respeitável, claro que é. Aí ele vira para a esposa e fala assim: olha só, eu vou embora. Ela: por quê? Porque você não está acompanhando o meu crescimento. Toda vez que eu penso nisso, eu fico pensando, se o cara fosse general, nem Deus servia para ele, não. Ele ia virar para Deus e falar assim: Senhor, eu vou te abandonar porque tu não estás acompanhando a minha qualidade. Olha, querido, isso não é vitória. Isso é uma tremenda de uma. Virou lobo de cara. A família já foi ficando para trás. Vitória só é vitória, irmãos, quando a minha família está junto. Diga aleluia. Meu casamento está junto, minha esposa, meu marido. Diga aleluia. Não, diga aleluia. Quando a igreja, quando Cristo está junto. Quando eu venço, queridos, em paz, sem ser destruído, sem ser corrompido, sem ser arrebentado. Bom, primeiro passo, queridos, versículo 1, e a gente vai ler aqui, nós vamos ler juntos aqui, para que você possa ir compreendendo cada vez melhor. Leia comigo o versículo 1, 1 e 2, por favor, vai. Saulo, ameaças e morte contra os discípulos, dirigiu-se ao e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco. Tá bom até aqui, abre o seu coração, a palavra do Senhor já está sendo pregada. A primeira coisa que eu aprendo é o seguinte: Deus tem poder, fale comigo, vai, para transformar passados tenebrosos em futuros maravilhosos. Então a primeira coisa que eu aprendo com o apóstolo Paulo é que não há passado, terrível que seja, que Deus não possa transformar num futuro maravilhoso e espetacular. Então veja que não é o meu passado que me destruiu. O que me destrói é durante essa caminhada aqui. Você entendeu? Diga amém.
Como você chegou na igreja não importa, querido. Deus transforma qualquer passado num futuro esplendoroso. O que me rebentou não foi, mas é por causa do pai. Não é. O que me rebenta é nesse meio, quando eu vou me corrompendo e vou permitindo que o meu lado ovelha seja sendo consumido e eu vá me transformando gradativamente num lobo. Eu e você jamais seremos lobos. Deus nos guarde. Levante a mão assim, vai, fale para Deus, peça misericórdia. Diga, Senhor, vai perto, diga, Senhor, me guarda, tem misericórdia. Não permita jamais que eu vire um lobo, um safado, um pilantra, um imoral, um mentiroso. Então olhe para mim, Deus tem poder. Fala comigo, vai. O apóstolo Paulo é um exemplo clássico. Um perseguidor implacável se transforma no apóstolo perseguido. Deus é maravilhoso, não é, amado? Diga aleluia aí, vai. Sabe o que Deus pode fazer com você? Você tem ideia? Tem ideia do que Deus pode fazer com você nas mãos dele? Aonde Deus pode nos levar? Não temos. E graças a Deus que nós não temos, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Diga aleluia. O segundo ensinamento hoje que eu quero aprender com o apóstolo Paulo, irmãos, de como vencer como ovelha, veja o versículo 3. Leia em voz alta comigo, vai, por favor. 3 e 4. Seguindo Saulo ainda, estrada fora, de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor e Saulo caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, vai. Ele perguntou, quem és tu, Senhor? Olhe para mim, eu vou te provar biblicamente, me ajude, eu vou te provar que Deus já tinha tentado falar com Saulo várias vezes. Eu vou te provar biblicamente. Vou ficar falando Paulo agora, tá? Mas você sabe que por enquanto ele ainda era chamado de Saulo. Mas agora vou ficar chamando Paulo direto. Você entendeu? Diga amém. Eu vou te provar que Deus já tinha tentado falar suavemente com Paulo muitas vezes. Como Paulo insistiu em não ouvir, eu te provo biblicamente daqui a pouquinho. Deus então grita. E dessa vez, Paulo não teve como não escutar. Porque olhe para mim. Quando Deus grita, todos escutam. Deus, antes de dar o grito, e o grito aqui com Paulo, brilhou a luz do céu. E o grito é uma maneira de expressar, né, queridos? Que Deus não gritou, é uma maneira de falar aqui agora. A voz vem e fala, Saulo, Saulo, porque ele cai no chão cego, fica cego durante um tempo, não come, não bebe. Deus jogou ele no chão de propósito. Mas eu vou te provar que antes de jogar no chão, que antes de falar de maneira que ele não tinha como não ouvir, Deus tentou falar suavemente várias vezes. Antes de dar uma bela chamada na gente, olhe para mim, não queira tomar uma chamada de Deus. Fale comigo, vai. Vai por mim, não queira ouvir Deus falar grosso. E Deus sabe falar grosso. Porque quando Deus falar grosso, você vai ouvir. Mas vai por mim. É melhor ouvir ele falando suavemente. Cuidado. Ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor. Deus sempre tenta falar no cicio, suave, como Elias. Quando não tem jeito, vem no meio do terremoto. Às vezes não precisa de terremoto, então vem no silêncio. Mas às vezes não vem, tem que vir mesmo. Sabe quando fala assim, e aí não tem jeito? Sabe quando a tragédia bate na porta e aí eu falo, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Sabe quando chega a doença? Sabe quando chega o tessaraque? Sabe quando vem a pancada bem dada? Eu falo, meu Deus. E aí eu vou escutar a voz de Deus. É melhor escutar hoje. Diga aleluia, amados. O segundo é aprender com Paulo que Deus tenta primeiro falar suavemente. Que Deus tenta primeiro... Mas quando eu insisto em não ouvir, ele sabe falar grosso. Diga, Deus sabe falar grosso. Agora peça misericórdia, vai por mim, vai. Fala com Deus e diga, Senhor, tem misericórdia. Fala, querido, fala, querida. 4, queridos. Terceiro ensinamento, versículo 4. Terceiro ensinamento, versículo 4. Leia comigo o versículo 4, vai. E caindo por terra...
Uma terceira coisa que eu aprendo com o apóstolo Paulo é que Deus vence até o espírito mais obstinado e rebelde. Fale comigo, Deus vence. Fale comigo, vai. Fale comigo, diga, Deus vence. De vez em quando, vira e mexe, tem uma senhora, uma jovem senhora que entra no meu gabinete e fala assim, pastor, meu marido não tem jeito não, pastor não conhece meu marido. Meu marido, fala comigo, vai, meu marido, homem é duro, que nem pedra, que nem um pastor. Eu falo, querida, ó, não, pastor não conhece meu marido. O seu marido é que não conhece o meu Deus. Deus vence até os espíritos mais obstinados e rebeldes. Esse camarada aqui era um poço de obstinação. Um temperamento colérico, sanguíneo, colérico, fleumático, melancólico. O sanguíneo é aquele camarada explosivo. O sanguíneo é aquele camarada explosivo, mas que logo esquece, perdoa. O fleumático é a pessoa tranquila, calma. O mundo está caindo, ele, não, vai dar certo. O melancólico é aquela coisa mais melancólica, mais triste. E o colérico, obstinado. Botou uma coisa na cabeça, ninguém tira. Paulo era colérico na essência, obstinado. Mas nem os mais obstinados resistem ao poder de Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Quarto item que eu aprendo com Paulo hoje, queridos. Versículo 8. O 4 você leu e agora o 8, vai. Então, me ajude, queridos. Vamos juntos, família de Deus, vai. Você em casa também, vai. Então, nada podia ver. Primeiro, versículo 4, e caindo por terra. No versículo 8, então se levantou Saulo da terra. Olhe para mim, eu aprendo com o apóstolo Paulo, 4. Eu aprendo com o apóstolo Paulo que por vezes, antes de me levantar, Deus tem que me derrubar. Que por vezes, por minha obstinação, antes de me levantar e me colocar onde Ele quer, Ele tem que me derrubar e me jogar no chão. Tomara que eu aprenda hoje a ser levantado sem precisar ser jogado no chão. Quem não está com vontade de ser jogado no chão por Deus, levante a mão aí, fala com Deus aí, fala. Mas eu aprendo com Paulo, que Deus vem tentando falar suavemente. Fala comigo, Deus vem tentando. E aí eu... Já entrou num lugar, olhe para mim, sem ser mal educado, não é verdade? Que nós cristãos somos bem educados. Os bem educados digam aleluia. Tomara. Aí você entra num lugar e você fala assim, já aconteceu com você? Querido. Amado. Rapaz, Aí o cara te ouve, já aconteceu com você? Levanta a mão assim, deixa eu ver. Balança a mão assim pra mim, vai. Aí é falta de educação? Fala pra mim, é falta de educação? Não, o cara não me deu outra opção. Ele só ouve quando eu falo grosso. Olha pra mim. Deus sempre tenta falar devagarinho. Porque Deus é educado. Diga aleluia. Deus é generoso. Só que eu não ouço. Aí Ele fala de uma maneira que eu vou ter que escutar. E se for preciso, vai por mim. Vai me jogar no chão. Porque é melhor me jogar no chão para me levantar do que eu ir parar no inferno. E Deus não vai perder você nem sua casa. Olhe para mim. 2012 ano. Cuidado com tudo que Deus fala para você. E Deus está te falando algo agora. Deus quer te levantar. Deus vai te levantar. Nem que seja preciso primeiro fazer como Paulo. Te jogar no chão. Mas eu de coração, eu levanto de manhã e falo assim, Senhor, me levanta sem me jogar no chão. Quer fazer essa oração comigo? Faça aí, diga assim, em nome de Jesus, vai. Senhor, sem me jogar no chão. Quinto, aprendo com Paulo, queridos, que o encontro com Deus, eu aprendo com Paulo, repita comigo, vai. Eu aprendo com Paulo que o encontro com Deus produz uma metanoia. Fale comigo, produz uma... Como é que eu sei que alguém teve um encontro com Deus? É só você verificar a metanoia. Metanoia é uma palavra de origem de um verbo grego
que significa mudança completa de ideias. Diga. Na verdade, é uma mudança radical da maneira de pensar, uma mudança radical nos valores. Como é que eu sei que alguém teve encontro com Deus? Você vê, Saulo tem um encontro com Deus e imediatamente ele sai dali uma metanoia. Ele já sai pensando de forma completamente diferente. Seus valores mudaram. Ele aprendeu que ser lobo não é vitória. Ser vitória é ser ovelha no meio de lobos. Diga glória a Deus. E Deus vai honrar e nos vai fazer vencer no meio dos lobos. Diga aleluia. Eu vou desenvolver isso num outro momento, irmãos. Então eu preciso apressar um pouquinho que eu quero chegar ao 8º, tá? 6º, aprender que um dia que começou como um outro qualquer. Isso é maravilhoso na relação com Deus. Diga assim, eu aprendo com Paulo, vai. Que um dia que começou como outro qualquer. Saulo sai daquele dia para fazer para Damasco. Saulo sai para ir para onde? Me ajude, Saulo sai para ir para onde? Ele não tinha a menor ideia de que naquele dia toda a sua vida ia mudar. Sabe o que alimenta a gente e faz a gente continuar sendo ovelha no meio de lobos? Eu acordo num dia que parece ser um dia como outro qualquer. Que parece que vai ser tudo igual que sempre foi. E naquele dia é o dia de Deus na minha vida. Tudo muda. A hora da virada chega, o poder de Deus se manifesta, e eu acordei de uma maneira e vou dormir completamente transformado, e a história foi mudada definitivamente, porque o poder de Deus foi derramado. O crente sempre, irmãos, olha só, se eu não tenho Jesus, vou acordar e vou dormir, vou acordar e vou dormir, vou acordar e vou dormir. Se eu tenho Jesus, eu vou acordar e eu tenho uma esperança aqui no coração, que nesse dia Deus tem poder, pode fazer algo que vai mudar essa história toda. Dá um aleluia bem alto, vai. 7, aprender que o que parece ser, o que tantas vezes parece ser uma grande derrota. Fale comigo, aprender com Paulo, vai. Que o que tantas vezes parece ser uma grande derrota, fica cego, é jogado no chão, depende dos outros. Na verdade, era uma tremenda vitória. Quantas vezes, querido? Isso sustenta a alma da gente. Você é ovelha num trabalho e parece que o lobo é que foi promovido. Você fala assim, como é que pode? Você é fiel e parece que o vizinho picareta é que está indo. Se aquiete, porque o que parece derrota para o crente, Deus transforma em baita de vitória. Diga aleluia, diga glória a Deus. E aí eu quero ler um versículo para você em Atos 26:14. Escute, por favor, porque fala exatamente desse momento. Em Atos 26:14, o apóstolo Paulo me dá uma outra informação que aqui em Atos 9, de 1 a 9, não me deu, tá? Ele diz assim, e caindo todos nós por terra, porque aqui ele está explicando que não só ele caiu por terra, como todos caíram por terra na hora que veio a luz de Jesus, né? E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo... Me ajude, queridos, vai. Bem alto, vai. Igual o cascadura sabe fazer, vai. Mas aqui ele me dá uma informação que lá ele não me deu, tá? Aqui ele complementa. A voz falou assim, voz de Jesus, vai. Saulo, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Você vai entender isso. Os aguilhões, quando você botava o boi para puxar a carroça, né, aqui ficavam aguilhões. Aqui ficava, na verdade, aqui na região da coxa atrás, tá? Para quê? Toda vez que o boi ou o cavalo tenta dar um coice para se rebelar, mais aquilo entra. Está entendendo ou não? Você entendeu? Diga amém. Então, é que nem algema. Graças a Deus eu nunca fui algemado, mas é o que dizem, né? Quanto mais você... mais parece que ela aperta, né? Então os aguilhões eles ficavam aqui na parte posterior da coxa do boi e do cavalo, para quando ele tentasse dar coice para trás e tentar derrubar a carroça, etc., aquilo ia entrando nele. O que Jesus disse para Paulo, e agora eu te provo que Deus vinha tentando falar com ele há muito tempo. Olha só, Saulo, Saulo, me ajude, igreja, Saulo, Saulo, palavra de Jesus, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões, é você ficar lutando contra aquilo. Você entendeu? Então Deus já vinha tentando falar com Paulo há quanto tempo?
Como ele não vinha ouvindo, o aguilhão estava entrando. E agora Deus mete o aguilhão de vez. Agora Saulo ia ouvir. Nós somos assim, queridos. Nós somos assim. Deus vem tentando falar. Rapaz, não vira lobo. Fica como ovelha. Porque lobo cuida de lobo e lobo devora lobo. Mas a ovelha é cuidada pelo seu pastor. Mantenha a postura. Não desiste da fé. Mantenha a honradez. Fica no teu ministério. Se agarra com Deus. Gruda no teu casamento. Nos teus sonhos. Fica na tua igreja. Mas eu não escuto. Eu fico recalcitrando. Fico dando coisa. E aquilo vem entrando. Até que chega um dia que Deus fala assim: agora tu vai me ouvir. Agora tu vai me ouvir. E quando Deus fala grosso, nós ouvimos. Mas nessa noite, irmãos, vim aqui para poder falar algo para você. E você veio aqui porque Deus queria que você ouvisse isso. Deus quer te levantar sem precisar te derrubar. Deus quer te erguer sem precisar te jogar no chão. Com Saulo não teve jeito. Com a gente ainda é possível. Diga aleluia. Feche os seus olhos. Vivendo como ovelhas no meio de lobos. Pastor, mas lá todo mundo rouba. Mas você é ovelha. Lá no meu trabalho todo mundo fala palavrão e fala besteira. Mas você é ovelha. Lá todo mundo adultera. Mas você é ovelha. Você é ovelha. Vem cá, Tríade, vem me ajudar, queridos, por favor. No mês em que nós seremos bem resolvidos, mês de missões, para implorar a Deus para nos erguer sem ter que nos derrubar, fique de pé, por gentileza. Fique de pé, por gentileza. Aleluia. Deus está em nosso meio, diga aleluia. Diga glória a Deus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Irmãos, hoje vim para ser profeta de Deus para a sua vida. Por favor, feche os seus olhos e escute o que vou lhe falar. Porque Deus mandou te dizer isso. Deus quer te levantar sem ter que te derrubar. Mas se for preciso, Ele vai te derrubar. Não por mal, exatamente para te salvar e poder te levantar. E naquela hora não diga, eu não sabia. Porque Deus vai te lembrar e dizer, eu te avisei naquela quinta-feira, dia 18 de outubro, que não precisava ser assim. Que eu podia te levantar sem precisar te derrubar, mas você não quis ouvir. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Levante as mãos aos céus, peça misericórdia. Peça a graça de Deus para você, para a sua família. Diga, Senhor, ergue a minha família. Vai, querido, diga, Senhor, ergue a minha família. Senhor, ergue a minha casa. Senhor, ergue o meu ministério. Diga, Senhor, ergue os meus sonhos. Sem que eu precise ser jogado ao chão, sem que o meu casamento precise ser jogado ao chão, sem que o meu ministério precise ser jogado ao chão. Senhor, ergue para a glória do teu nome, ergue sem que nós precisemos ser derrubados. Papai do céu, eu oro por cada vida que está aqui nessa nave, dessas centenas e centenas e centenas de pessoas. Eu oro por cada vida que está assistindo agora esse culto ao vivo. Eu oro por quem está ouvindo um DVD, assistindo um DVD. Que em nome de Jesus aprendamos com o apóstolo Paulo que é possível vencer como ovelha, Senhor. E que Tu queres que nós venhamos a vencer, que Tu queres nos erguer, sem que seja preciso nos jogar ao chão. Ergue-nos, Deus, sem que tenhamos que ser derrubados. Nós clamamos a Ti, Te exaltamos, em nome de Jesus. O povo de Deus diga... Dê um abraço em alguém que você quer bem, diga que Deus te levante cada vez mais alto. Que você possa ir muito alto. Vem cá, pastor Evelto, vem cá. Aleluia. Nós vamos louvar o Papai do Céu, amados. Me dê a honra da sua atenção. Já temos 10 minutinhos, na verdade 8. Eu vou louvar aqui um pouquinho com vocês e vou passar para o pastor Evelto. Vou pedir desculpas, isso é muito raro, mas eu tenho um compromisso inadiável que eu preciso sair correndo. Me perdoe, tá?
Mas estaremos juntos aqui, o pastor estará aqui no dia inteiro, o sábado todo, que é o dia da beleza. E eu estarei de volta com vocês aqui domingo pela manhã, junto com o culto das crianças. 2 cultos se não faltar. Venha para a casa de Deus. Domingo é dia... Me ajude, domingo é dia... Aliás, um dos problemas que muitas coisas acontecem de mal é que no dia... Você assistiu um DVD da Igreja de Nova Vida Ministério é de Deus. Visite nossa livraria e adquira outras mensagens que também irão abençoar muito a sua vida.